História dos tempos bíblicos. Os dois reinos. O descontentamento agravou-se após a morte de Salomão, cerca de 930 a.C. E o reino dividiu-se em dois. O filho de Salomão, Roboão, ficou com as tribos de Judá e Benjamim, que provou ser uma unidade política pequena, mas estável, o reino de Judá. A parte norte, que conservou o nome Israel, era maior e teoricamente mais forte, mas nunca chegou a alcançar estabilidade política. Depois do primeiro rei Jeroboão, nenhum outro rei ou dinastia permaneceu por longo tempo. A primeira tarefa de Jeroboão foi substituir Jerusalém como capital e cidade-santuário e organizar uma nova administração. Conferiu-se aos santuários de Betel e Dan novo significado. A primeira capital do Reino do Norte foi Siquém, mas com o passar do tempo, Samaria tornou-se a cidade principal. Um dos legados do reinado de Davi foi a incorporação de muitos cananeus à população de Israel e de Judá. Com eles veio também a religião cananeia, especialmente o culto a Baal, largamente difundido. Alguns dos profetas condenaram veementemente tal prática, que afetou ambos os reinos, mas especialmente o do norte. Houve uma crise no século IX, quando Jezabel, a rainha do rei Acabe, determinou a promoção do culto a Baal, tornando-o religião oficial e perseguindo os profetas que se opunham aos seus planos. Elias conseguiu enfrentá-la. 1 Reis, capítulos 17 e 18. Quando a dinastia de Acabe foi substituída do poder, o novo rei, Jeú, atacou ferozmente o culto a Baal, mas mesmo assim não o extinguiu completamente. Oséias, no século VIII, reconheceu nisso o principal problema religioso de seus dias. No século IX surgiram duas ameaças militares a Israel. Uma vinda do vizinho reino arameu, Damasco, de tamanho e força semelhantes aos de Israel, e que lutou contra ele por vantagens militares e comerciais. A outra ameaça era mais distante, porém muito mais grave: o poderoso reino da Assíria, a nordeste. A Assíria gradualmente constituía um império, e seus exércitos ameaçavam cada vez mais os pequenos estados da Palestina. Desde o tempo do reino de Acabe, em 853 a.C., vários estados da Palestina, inclusive Israel e Damasco, formaram uma aliança para lutar contra o exército invasor assírio. No final, a Assíria destruiu o reino de Damasco, deixando Israel de lado por algum tempo, permitindo-lhe certa paz e prosperidade, mas apenas até o reinício de suas invasões. A paz e a relativa prosperidade trouxeram abusos, de acordo com os profetas Amós e Oséias. Ambos censuraram o reino do norte pelas injustiças sociais e desvios religiosos, e ambos profetizaram futuros desastres políticos. O ano de 734 a.C. foi de crise para Judá. Os reis de Israel e Damasco uniram-se e atacaram Judá, sitiando Jerusalém. O rei de Judá, Acaz, foi aconselhado pelo profeta Isaías a permanecer firme e não fazer nada. A ameaça durou pouco, visto que os assírios, chegando pelo norte, estavam prestes a atacar tanto Israel como Damasco. Acaz, porém, tomou medidas desnecessárias e fatais, recorrendo aos assírios para ajuda. Este passo transformou Judá em vassalo da Síria, obrigada a pagar pesado tributo anual. Os capítulos 7 e 8 de Isaías relatam este breve, mas traumático episódio. O reino de Israel chegou ao fim.
em 722 a.C., com seu último rei, Oséias. Israel imprudentemente revoltou-se contra os assírios, e eles não titubearam. Seus exércitos devastaram Israel e sitiaram Samaria, que após 3 anos também caiu. Muitos israelitas foram mortos e vários levados para o cativeiro. Segundo Reis, capítulo 17. O próprio reino foi dividido em províncias assírias. A fé tradicional israelita não foi totalmente esquecida nem abandonada. Mas o grande número de imigrantes exilados de outras terras resultou em uma população heterogênea, os samaritanos, como vieram a ser chamados e desprezados pelos judeus. Continuará.